Marina, uma jovem fisioterapeuta recém-formada, aceita um emprego como cuidadora do pequeno Gabriel, filho de 6 anos do empresário Ricardo Mendonça, um dos homens mais ricos de São Paulo. O menino sofre de autismo severo e mutismo seletivo. Nunca pronunciou uma palavra sequer. Após anos de tratamentos caros e especialistas renomados, a família havia perdido as esperanças. Marina, vinda de origem humilde e com métodos pouco convencionais, precisa enfrentar não apenas o desafio médico, mas também o preconceito da família rica, a desconfiança da mãe de Gabriel e suas próprias inseguranças. O que ela não imagina é que sua abordagem simples e amorosa será a chave para um milagre que mudará para sempre a vida de todos na mansão. Marina ajustou a alça da bolsa no ombro pela 10ª vez, enquanto olhava para o portão imponente da mansão. Ferro forjado, câmeras de segurança em cada canto, um jardim que parecia ter saído de uma revista. Ela respirou fundo, tentando controlar os nervos que faziam suas mãos tremerem levemente. "Você consegue", murmurou para si mesma, as palavras quase perdidas no barulho do trânsito da rua Oscar Freire. É só um trabalho como qualquer outro. Mas não era, e ela sabia disso. Nos últimos 3 dias, desde que havia sido aprovada na entrevista por telefone, Marina não conseguia parar de pensar no que a aguardava. 6 anos. 6 anos sem falar uma única palavra. A informação ecoava em sua mente como um mantra perturbador. O interfone crepitou quando ela pressionou o botão. "Marina Santos para o Sr. Ricardo Mendonça", disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. Um momento. O portão se abriu com um ruído eletrônico suave, revelando uma alameda de pedras portuguesas que levava até a entrada principal. Marina caminhou devagar, observando cada detalhe. A grama estava perfeitamente aparada, as plantas pareciam ter sido posicionadas por um designer. Tudo era excessivamente perfeito, quase irreal. A porta da frente se abriu antes mesmo que ela chegasse aos degraus. Uma mulher elegante, cabelos loiros impecavelmente arrumados, aparentando seus 40 e poucos anos, a esperava. Vestia uma blusa de seda bege e calça social preta. Seus olhos castanhos analisavam Marina de cima a baixo, com uma frieza que a fez se sentir ainda mais deslocada. "Você deve ser Marina", disse a mulher, sem esboçar um sorriso. "Eu sou Helena Mendonça, mãe do Gabriel." "Muito prazer, dona Helena", Marina respondeu estendendo a mão. O aperto de mão foi breve, quase protocolar. "Entre. Ricardo está no escritório. Resolverá os últimos detalhes do contrato com você em alguns minutos." Marina foi guiada através de um hall de entrada que mais parecia um museu. Mármore no chão, lustres de cristal, quadros que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em anos. Seus tênis de lona faziam um barulho seco a cada passo, ecoando de forma constrangedora no ambiente silencioso. "Sente-se", Helena indicou uma poltrona de couro na sala de estar. "Gostaria de um café, chá?" "Um café seria ótimo, obrigada." Helena desapareceu por alguns minutos. Marina aproveitou para observar o ambiente. Tudo era luxuoso, mas havia algo frio naquela casa. Não conseguia imaginar uma criança brincando ali, correndo pelos corredores ou deixando brinquedos espalhados. Era como se a vida tivesse sido cuidadosamente removida de cada cômodo. "Aqui está." Helena voltou com uma xícara de porcelana em uma bandeja de prata. "Açúcar? Adoçante? Assim está bom." Um silêncio desconfortável se instalou entre elas. Helena se sentou na poltrona em frente, cruzou as pernas e ficou observando Marina beber o café. Era impossível não perceber o escrutínio constante, como se cada movimento seu estivesse sendo avaliado. "Posso perguntar sobre sua experiência?" Helena finalmente quebrou o silêncio. "Ricardo mencionou que você é recém-formada." Marina sentiu o rosto esquentar. "Sim, me formei em fisioterapia há 6 meses, mas fiz estágio em clínicas especializadas em desenvolvimento infantil durante 2 anos. Também tenho curso de Libras e..." "Libras?" Helena interrompeu, franzindo o senho. "Gabriel não é surdo, ele simplesmente não fala." "Eu sei, mas às vezes crianças com dificuldades de comunicação respondem bem a estímulos visuais alternativos. É apenas uma ferramenta a mais." Helena não pareceu convencida. Seus lábios formaram uma linha fina, e Marina percebeu que havia cometido algum erro, embora não soubesse exatamente qual. "Já tentamos de tudo", Helena disse, sua voz carregada de um cansaço que parecia vir de anos de frustração. "Neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos,
Os melhores profissionais de São Paulo, alguns até vindos dos Estados Unidos. Nada funcionou. Entendo. Não, você não entende. As palavras saíram mais ásperas do que Helena provavelmente pretendia. Ela suspirou e passou a mão pelos cabelos. Desculpe, é que são 6 anos, Marina. 6 anos ouvindo promessas, tentando métodos miraculosos, gastando fortunas em tratamentos experimentais. Gabriel continua no seu mundo e nós nos perdemos tentando encontrar uma forma de chegar até ele. Pela primeira vez desde que chegara ali, Marina viu uma rachadura na fachada perfeita de Helena. Por um breve momento, não era mais uma mulher rica e fria, mas apenas uma mãe desesperada. Onde ele está agora? Marina perguntou gentilmente. No quarto dele, sempre no quarto dele. Helena suspirou novamente. Ele tem uma rotina muito específica. Acorda às 7 e toma café. Sempre a mesma coisa. Pão de açúcar sem casca cortado em quadradinhos, leite morno. Depois vai para o quarto e fica lá até a hora do almoço. À tarde, às vezes, conseguimos levá-lo para o jardim, mas só por alguns minutos. E brinquedos do que ele gosta. Quebra-cabeças, sempre os mesmos 3 quebra-cabeças. Se tentamos dar outros, ele tem episódios. Helena fez uma pausa. Crises, ele grita, se debate, às vezes se machuca. É terrível de ver. Marina assentiu, processando as informações. Cada detalhe era importante. Cada padrão comportamental, uma pista potencial. Passos pesados ecoaram no corredor e um homem alto apareceu na sala. Ricardo Mendonça tinha a presença imponente de quem estava acostumado a comandar. Cabelos grisalhos bem cortados, terno impecável mesmo sendo apenas 9 da manhã, olhos azuis que pareciam avaliar tudo ao redor com precisão cirúrgica. Marina, ele disse, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Desculpe a demora, uma ligação internacional que não podia adiar. Sem problemas, Sr. Ricardo. Vamos ao meu escritório resolver os detalhes práticos? Marina o seguiu por um corredor decorado com fotos da família. Parou por um segundo diante de uma foto, onde apareciam Ricardo, Helena e um menino pequeno. Gabriel devia ter uns 3 anos na imagem. Estava olhando para longe, como se não soubesse que estava sendo fotografado. Mesmo criança, já havia algo de distante em seus olhos. O escritório era uma extensão da personalidade de Ricardo. Mesa de mogno, estantes repletas de livros sobre administração e economia, diplomas emoldurados nas paredes. Ele gesticulou para que ela se sentasse em uma das cadeiras de couro em frente à mesa. Vou ser direto com você, Ricardo começou, apoiando os cotovelos na mesa. Meu filho precisa de cuidados especiais 24 horas por dia. Nós tentamos babás, enfermeiras, terapeutas. Algumas duraram semanas, outras apenas dias. Gabriel é desafiador. Marina assentiu, mantendo o contato visual. Entendo. Você mora longe, no Capão Redondo, mas posso me mudar para mais perto se necessário. Ricardo fez uma anotação em um bloco. Não será preciso. Há um quarto de empregada aqui na casa. Durante a semana você ficará aqui. Fins de semana são seus, a menos que haja alguma emergência. Está bem. O salário é este. Ele deslizou um papel pela mesa. Marina olhou o número e tentou não demonstrar surpresa. Era 3 vezes mais do que qualquer emprego que conseguira encontrar. Há algumas regras, Ricardo continuou. Primeira, Gabriel nunca pode ficar sozinho. Nunca. Se você precisar sair do quarto por qualquer motivo, chame Helena ou eu. Segunda, qualquer mudança na rotina dele deve ser aprovada por nós antes. Terceira, se ele tiver uma crise, você chama imediatamente. Não tente lidar sozinha. Marina assentiu a cada regra, mentalmente tomando notas. E Marina... Ricardo se inclinou para a frente, sua voz ganhando um tom mais sério. Eu não quero que você alimente falsas esperanças. Já ouvimos de dezenas de profissionais que eles poderiam curar Gabriel, que tinham o método certo. Estamos contratando você para cuidar dele, não para realizar milagres. As palavras atingiram Marina como um soco no estômago. Ela engoliu em seco antes de responder. Entendo perfeitamente, Sr. Ricardo. Meu objetivo é simplesmente proporcionar a Gabriel o melhor cuidado possível dentro das suas necessidades. Ótimo. Ricardo se levantou. Helena vai mostrar o quarto dele e explicar a rotina. Você começa hoje mesmo. Eles voltaram à sala de estar, onde Helena os aguardava com uma expressão ainda mais tensa do que antes. Pronta para conhecer Gabriel? Perguntou, mas não esperou resposta. Vamos. Subiram uma escada de mármore com corrimão de madeira entalhada.
No segundo andar, Helena parou em frente a uma porta pintada de azul claro. Bateu levemente 3 vezes. Marina notou que era um padrão específico. Gabriel, mamãe vai entrar. Ela girou a maçaneta devagar e abriu a porta apenas alguns centímetros, espiando para dentro. Ele está calmo, murmurou para Marina. Mas quando você entrar, não fale alto e não faça movimentos bruscos. Marina assentiu e seguiu Helena para dentro do quarto. O ambiente era completamente diferente do resto da casa. As paredes eram pintadas em tons suaves de azul e verde, com adesivos de nuvens e pássaros. Havia poucos móveis. Uma cama pequena com grades laterais, uma mesa baixa, 2 cadeiras do tamanho de criança e uma estante com alguns brinquedos cuidadosamente organizados. No centro do quarto, sentado no chão em frente à mesa baixa, estava Gabriel. O menino era pequeno para os 6 anos, cabelos castanhos claros despenteados, vestindo uma camiseta azul e calças de moletom cinza. Ele estava debruçado sobre um quebra-cabeças, suas mãos pequenas manipulando as peças com uma precisão quase mecânica. Não levantou os olhos quando elas entraram. Marina observou-o em silêncio, notando cada detalhe. A forma como ele segurava as peças, sempre pela mesma extremidade. Como organizava as cores em grupos específicos antes de começar a montagem. A maneira como balançava levemente o corpo para frente e para trás em um ritmo constante. Gabriel, Helena disse suavemente. Esta é Marina. Ela vai cuidar de você a partir de hoje. O menino não reagiu. Continuou montando o quebra-cabeças como se elas não estivessem ali. Marina se abaixou devagar, ficando na altura dos olhos dele, mas mantendo uma distância respeitosa. Não falou nada, apenas observou. Gabriel pegou uma peça vermelha, virou-a várias vezes nas mãos e a encaixou no lugar certo. Suas mãos eram delicadas, seus movimentos precisos. Por um segundo, apenas um segundo, Gabriel olhou para cima. Seus olhos encontraram os de Marina. Eram olhos castanhos como os da mãe, mas havia algo diferente neles. Não era ausência, como ela esperava. Era como se houvesse um mundo inteiro acontecendo ali dentro, um mundo ao qual ninguém mais tinha acesso. Então ele voltou ao quebra-cabeças, e o momento se perdeu. Marina se levantou devagar, o coração batendo mais rápido. Havia algo naquele breve olhar que ela não conseguia definir, mas que a tocara profundamente. Vou mostrar onde você vai ficar, Helena disse, indicando a porta. Elas saíram do quarto e Helena fechou a porta com o mesmo cuidado de antes. Ele demora cerca de 40 minutos para terminar esse quebra-cabeças, explicou enquanto caminhavam pelo corredor. Depois vai querer o segundo e depois o terceiro. Quando terminar os 3, vai organizá-los na estante sempre na mesma ordem. Então ficará sentado na cama olhando para a parede até a hora do almoço. Marina escutava cada palavra, mas sua mente ainda estava naquele momento em que Gabriel a olhara. Havia comunicação naquele olhar. Havia curiosidade. Havia uma criança tentando se conectar com o mundo exterior. Aqui é seu quarto. Helena abriu uma porta no final do corredor. Era simples, mas confortável. Cama de solteiro, guarda-roupa, mesa pequena, banheiro próprio. Suas refeições serão servidas junto com as nossas, mas Gabriel come sempre no quarto dele. Ele não tolera mudanças de ambiente durante as refeições. E os pais dele, vocês, como lidam com tudo isso? Helena parou de arrumar as toalhas limpas em cima da cama e olhou para Marina. Por um momento, sua máscara de controle voltou a escorregar. Nós nos adaptamos, disse finalmente. Ricardo trabalha muito, viaja bastante. É a forma dele de lidar. Eu fico aqui, sempre aqui, tentando entender, tentando ajudar, tentando ser a mãe que ele precisa, mesmo não sabendo exatamente o que isso significa. Havia uma dor profunda nas palavras de Helena, uma solidão que Marina reconhecia. Não era só Gabriel que estava isolado em seu próprio mundo. A família inteira havia se fragmentado, cada um lidando com a situação à sua maneira, mas ninguém realmente se conectando. Posso fazer uma pergunta? Marina disse gentilmente. Helena assentiu. Quando foi a última vez que vocês fizeram algo juntos? Os 3? A pergunta pegou Helena desprevenida. Ela abriu a boca para responder, depois a fechou. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela rapidamente tentou disfarçar. Eu não me lembro, sussurrou. Nesse momento, Marina soube que seu trabalho ali seria muito maior do que cuidar de Gabriel. Ela precisava ajudar a reconectar uma família que havia se perdido na dor e na frustração. O primeiro dia estava apenas começando.
Os primeiros 5 dias na casa dos Mendonça foram como navegar em águas desconhecidas. Marina observava Gabriel religiosamente, anotando cada padrão, cada gesto, cada reação em um caderno que mantinha sempre ao alcance. Ela havia descoberto que ele acordava exatamente às 7 da manhã, independentemente de haver despertador ou não. Era como se possuísse um relógio interno perfeitamente calibrado. Na manhã do 6º dia, Marina decidiu fazer algo diferente. Em vez de esperar Gabriel acordar e depois levá-lo para o café da manhã no quarto, como era o protocolo, ela acordou às 6h30. Quando ouviu os primeiros movimentos no quarto ao lado, ela já estava sentada no chão do corredor, de costas para a parede, folheando um livro ilustrado sobre animais. Gabriel abriu a porta e parou imediatamente ao vê-la. Ficou imóvel por quase 2 minutos, apenas observando. Marina continuou virando as páginas do livro, fingindo não notá-lo, mas mantendo a atenção periférica em cada movimento do menino. "Bom dia, Gabriel", ela disse suavemente, sem levantar os olhos do livro. "Olha que elefante interessante. Sabia que eles conseguem se reconhecer no espelho? Assim como nós." Gabriel não respondeu, mas também não voltou para o quarto. Ficou parado na porta, balançando levemente o corpo. Marina virou mais uma página. "Este aqui é um polvo. Eles são super inteligentes. Conseguem abrir potes, resolver labirintos." Ela fez uma pausa e olhou rapidamente para Gabriel. "Até mesmo fazer quebra-cabeças, imagina só." Por uma fração de segundo, ela teve certeza de que viu interesse nos olhos dele ao mencionar quebra-cabeças. "Marina?" A voz de Helena ecoou escada abaixo. "Gabriel desceu para o café?" "Ainda não, dona Helena, vamos descer em alguns minutos." Gabriel deu um passo para frente, depois outro. Marina continuou no livro, mas percebia que ele se aproximava devagar. Quando olhou novamente, ele estava sentado no chão a cerca de 2 metros dela, observando as figuras do livro. "Quer ver?" Marina perguntou, fechando o livro e o colocando no chão entre eles, mas mais próximo dele. Gabriel olhou para o livro, depois para Marina, depois novamente para o livro. Com movimentos cautelosos, ele se aproximou mais alguns centímetros e tocou a capa com a ponta dos dedos. "Pode pegar", Marina disse. "É seu agora." O menino pegou o livro e o abriu na primeira página. Uma ilustração colorida de um leão ocupava a página inteira. Gabriel tocou a imagem delicadamente, como se estivesse tentando sentir a textura através do papel. "Gabriel!" Helena apareceu no topo da escada, claramente preocupada. "O que vocês estão fazendo aí?" Gabriel imediatamente fechou o livro e se afastou de Marina, correndo para o quarto. "Ele estava olhando o livro", Marina explicou, levantando-se. "Parecia interessado." "Marina, eu já disse que qualquer mudança na rotina precisa ser aprovada primeiro." O tom de Helena era cortante. "Gabriel tem que tomar café da manhã no horário certo, ou ele fica agitado o dia todo." "Desculpe, dona Helena, não pensei que..." "É exatamente esse o problema. Você não pensou." Helena passou por Marina e bateu na porta do quarto. "Gabriel, vamos tomar café da manhã." O resto do dia transcorreu em silêncio tenso. Gabriel voltou à sua rotina habitual. Quebra-cabeças, almoço no quarto, alguns minutos no jardim observando as plantas. Mas Marina notou que ele carregava o livro consigo. Não o abria, apenas o mantinha por perto, como um talismã. À noite, depois que Gabriel adormeceu, Marina encontrou Helena na cozinha preparando o chá. "Posso conversar com a senhora?" Helena suspirou. "Se for para me convencer de que seu método está certo, prefiro que não comecemos essa discussão." "Não é isso." Marina se sentou na bancada. "Quero entender por que a senhora tem medo de que Gabriel melhore." A pergunta atingiu Helena como um tapa. Ela quase derrubou a xícara que segurava. "Como você ousa?" começou, mas Marina a interrompeu gentilmente. "Dona Helena, eu vi o que aconteceu hoje de manhã. Gabriel estava se abrindo, mostrando interesse, tentando interagir. E quando a senhora apareceu, ele se fechou imediatamente. Você não entende." Helena se afastou, dando as costas para Marina. "Então me ajude a entender." Houve um longo silêncio. Helena mexia o chá automaticamente, o movimento da colher ecoando na cozinha silenciosa. "E se você estiver certa?" Helena finalmente disse, sua voz quase um sussurro. "E se Gabriel melhorar? E se ele começar a falar, a se comunicar de verdade?" Marina franziu o senho. "Isso não seria maravilhoso?" "Não, Marina. Seria terrível." Helena se virou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Porque daí ele vai me dizer o quanto ele me odeia."
Vai me contar como foi horrível ter uma mãe que não conseguia entendê-lo, que o forçava a fazer terapias dolorosas, que gritava com ele quando ele tinha crises. A revelação atingiu Marina como uma avalanche. De repente, ela entendia o comportamento protetor e controlador de Helena. Não era medo de Gabriel não melhorar. Era terror de descobrir que ela havia falhado como mãe durante todos esses anos. Dona Helena, Marina se aproximou devagar. A senhora já considerou que talvez Gabriel só queira dizer "eu te amo"? Helena desabou. Literalmente se apoiou no balcão e começou a chorar. 6 anos de frustração, culpa e dor se derramando de uma vez. Marina não disse nada, apenas ficou ali, oferecendo sua presença silenciosa. Depois de alguns minutos, Helena se recompôs, limpou as lágrimas e olhou para Marina. O que você sugere? Que confiemos no Gabriel, que paremos de ter medo do que ele pode ou não fazer e simplesmente o amemos onde ele está agora. Na manhã seguinte, Marina repetiu a rotina. Acordou cedo, se sentou no corredor com o livro. Desta vez, quando Gabriel apareceu, ela não falou nada, apenas sorriu e acenou. Gabriel se aproximou mais rápido que no dia anterior. Sentou-se ao lado dela e abriu o livro. Passou várias páginas até chegar em uma ilustração de golfinhos saltando no mar. Ele tocou a imagem e olhou para Marina. Golfinhos, ela disse suavemente. Eles conversam uns com os outros debaixo da água, fazem sons diferentes para coisas diferentes. Gabriel continuou olhando a página. Então, muito devagar, ele apontou para um dos golfinhos e depois para si mesmo. Marina sentiu o coração acelerar. Era a primeira tentativa real de comunicação que ela presenciava. Você gosta dos golfinhos? Perguntou. Gabriel assentiu levemente com a cabeça. Eu também. Marina sorriu. Eles são muito inteligentes e brincam uns com os outros. Gabriel virou a página. Desta vez era uma imagem de uma família de elefantes. Mãe, pai e filhote caminhando juntos. Ele tocou o elefante bebê, depois apontou para si mesmo novamente. Em seguida apontou para o elefante maior e olhou questionador para Marina. A mamãe elefante, Marina disse. Ela cuida do bebê elefante. Gabriel ficou olhando a imagem por um longo tempo. Então, sem aviso, ele se levantou e começou a caminhar escada abaixo. Marina o seguiu, curiosa para ver o que aconteceria. Gabriel foi direto até a cozinha, onde Helena preparava o café da manhã. Ele parou a poucos metros dela, segurando o livro. Helena olhou para ele surpresa. Gabriel raramente se aproximava por conta própria. O menino abriu o livro na página dos elefantes e o segurou na direção de Helena. Você quer me mostrar alguma coisa, meu amor? Helena se ajoelhou, ficando na altura dele. Gabriel apontou para o elefante bebê, depois para si mesmo. Em seguida, apontou para a mãe elefante e estendeu a mão na direção de Helena. Helena olhou para Marina, que estava encostada na porta, observando a cena com lágrimas nos olhos. Ele está te chamando de mamãe, Marina sussurrou. Helena voltou os olhos para Gabriel, que continuava segurando o livro, esperando uma resposta. Com as mãos trêmulas, Helena tocou a imagem da mãe elefante e depois colocou a mão sobre o próprio peito. Sou eu, disse, a voz embargada. Eu sou sua mamãe elefante. Gabriel fechou o livro, se aproximou de Helena e, pela primeira vez em anos, se deixou abraçar sem resistir. Helena o segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, chorando silenciosamente. Marina saiu da cozinha para dar privacidade ao momento, mas não conseguiu conter as próprias lágrimas. Lá no corredor, ela pensou em todas as famílias que conhecera, em todas as crianças com quem trabalhara. Cada uma tinha sua forma única de se comunicar, de mostrar amor, de se conectar com o mundo. Gabriel não estava quebrado. Ele só precisava que alguém aprendesse sua linguagem. E talvez, apenas talvez, Helena precisasse da mesma coisa. Se você está acompanhando esta história de algum lugar do Brasil ou do mundo, me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Histórias como essa nos lembram que o amor tem muitas formas de se expressar, e eu gostaria de saber de onde vem o carinho de quem acompanha essa jornada. 3 semanas haviam se passado desde o episódio na cozinha, e a dinâmica na casa dos Mendonça começava a mudar de forma sutil, mas significativa. Gabriel agora permitia que Marina se sentasse ao lado dele durante os quebra-cabeças, às vezes até mesmo entregando peças para que ela o ajudasse. Helena, por sua vez, havia relaxado algumas regras rígidas, permitindo pequenas variações na rotina. Marina havia estabelecido um novo ritual matinal.
Todos os dias ela e Gabriel se sentavam no jardim por 15 minutos após o café da manhã. Ele não falava, mas observava tudo com atenção. Os pássaros, as folhas se movendo no vento, as formigas carregando migalhas pelo caminho de pedras. Nesta manhã de terça-feira, algo diferente estava no ar. Marina sentiu assim que acordou, uma energia estranha, quase elétrica, que não conseguia identificar. Gabriel apareceu na porta do quarto dela às 7 em ponto, como sempre. Mas em vez de ir direto para o corredor como havia se tornado costume, ele ficou parado olhando para ela com uma expressão que Marina nunca havia visto antes. Havia urgência em seus olhos, como se ele quisesse comunicar algo importante. "Bom dia, Gabriel", ela disse, colocando o livro de lado. "Quer ir para o jardim hoje?" Ele balançou a cabeça vigorosamente que não, depois apontou para a janela do quarto de Marina. "Você quer olhar pela janela?" Gabriel assentiu e caminhou até a janela. Marina o seguiu e ficou ao lado dele. Lá fora, no jardim, um gato laranja havia subido na árvore de jabuticaba e parecia estar preso, miando desesperadamente. "Oh, o gatinho está com medo", Marina observou. "Ele subiu muito alto e agora não consegue descer." Gabriel pressionou as mãos contra o vidro da janela, claramente agitado. Ele olhou para Marina, depois para o gato, depois novamente para Marina. "Você quer ajudar o gatinho?" Gabriel assentiu com tanta força que seus cabelos balançaram. "Vamos conversar com seus pais, então." Eles desceram e encontraram Ricardo tomando café da manhã enquanto lia o jornal. Helena estava preparando o lanche que Gabriel levaria para o quarto. "Senhor Ricardo", Marina começou, "tem um gato preso na árvore do jardim. Gabriel gostaria de ajudar a resgatá-lo." Ricardo levantou os olhos do jornal, surpreso. "Gabriel quer ajudar?" "Ele me mostrou o gato e parece muito preocupado." Helena se aproximou, limpando as mãos no avental. "Gabriel não gosta de barulhos altos. O miado do gato vai deixá-lo agitado." "Na verdade", Marina disse gentilmente, "ele já ouviu o gato e não parece agitado. Parece preocupado, como se entendesse que o animal precisa de ajuda." Ricardo dobrou o jornal e se levantou. "Vou dar uma olhada." Todos saíram para o jardim. O gato continuava miando, agora ainda mais alto. Gabriel imediatamente correu até a base da árvore e olhou para cima. Depois se virou para o pai com uma expressão suplicante. Está bem, Ricardo disse, tirando o paletó. "Vou buscar uma escada." Enquanto Ricardo ia buscar a escada, Gabriel se sentou no chão embaixo da árvore. Para surpresa de todos, ele começou a fazer pequenos sons com a boca, não palavras, mas sons suaves e rítmicos, quase como se estivesse tentando acalmar o gato. Marina e Helena trocaram olhares. Era a primeira vez que Gabriel emitia sons vocais intencionais. "Ele está tentando conversar com o gato", Helena sussurrou, lágrimas se formando em seus olhos. Ricardo voltou com a escada e a posicionou contra a árvore. "Gabriel, fique um pouco afastado enquanto eu subo." Mas Gabriel não se moveu. Continuou fazendo sons suaves, e o gato surpreendentemente parecia estar se acalmando. Os miados se tornaram menos desesperados, mais parecidos com respostas aos sons de Gabriel. "Meu Deus", Ricardo murmurou, "eles estão se comunicando." Ricardo subiu a escada devagar. O gato se deixou pegar sem resistir, como se soubesse que estava sendo resgatado. Quando Ricardo desceu com o animal nos braços, Gabriel se levantou e estendeu as mãos. "Você quer segurar o gatinho?" Ricardo perguntou. Gabriel assentiu. Ricardo entregou cuidadosamente o gato para o filho. O animal se aconchegou imediatamente no colo de Gabriel, ronronando alto. Gabriel acariciou o gato suavemente, continuando a fazer aqueles sons suaves. Então, algo extraordinário aconteceu. Mi, Gabriel sussurrou, imitando o som do gato. Marina sentiu como se o mundo tivesse parado. Helena cobriu a boca com as mãos, os arregalados. Ricardo ficou paralisado, ainda segurando a escada. "Miau!" Gabriel tentou novamente, desta vez mais claro. "Miau!" Marina disse suavemente, se ajoelhando ao lado dele. "O gatinho faz miau! Miau!" Gabriel repetiu, olhando para Marina e depois para o gato. Helena não conseguiu mais se conter. Ela se ajoelhou do outro lado de Gabriel e estendeu a mão para tocar o gato. "Miau!" ela disse, sua voz trêmula de emoção. Gabriel olhou para ela e, pela primeira vez na vida, tentou formar uma palavra direcionada para alguém. Helena sentiu como se o coração fosse explodir. "Mamãe", ela sussurrou. "Sou sua mamãe."
Gabriel repetiu mais confiante. Ricardo deixou a escada cair e se juntou à família no chão. Todos estavam ajoelhados ao redor de Gabriel e do gato, testemunhando o milagre que estava acontecendo. Pá! Gabriel olhou para Ricardo. Papai! Ricardo disse, a voz rouca de emoção. Sou seu papai, Gabriel. Por vários minutos eles ficaram ali, Gabriel repetindo mama e papa, enquanto acariciava o gato. Não eram palavras perfeitas, mas eram intencionais, dirigidas, comunicativas. Marina se afastou um pouco, dando espaço para a família. Ela observava a cena com o coração transbordando de alegria. Não era apenas Gabriel que estava se conectando, era toda a família se reencontrando. Marina, Gabriel disse de repente, olhando diretamente para ela. A simplicidade da palavra dita com tanta clareza e intenção fez Marina desabar em lágrimas. Sim, Gabriel, eu sou Marina. Marina, ele repetiu, sorrindo pela primeira vez desde que ela havia chegado ali. Naquele momento, Helena se levantou e abraçou Marina. Obrigada, ela sussurrou no ouvido de Marina. Obrigada por não desistir dele, por não desistir de nós. O gato, aparentemente confortável com toda a atenção, se esticou no colo de Gabriel e fechou os olhos, continuando a ronronar. Acho que ganhamos um novo membro da família, Ricardo disse, passando a mão pelos cabelos. Gato, Gabriel disse olhando para o animal. Meu gato. A frase simples, mas completa, fez todos rirem através das lágrimas. Nos dias que se seguiram, Gabriel não parou de falar. Não eram conversas complexas, mas palavras simples, diretas, carregadas de significado. Ele nomeava objetos, pessoas, sentimentos básicos. Fome, ele disse um dia, em vez de simplesmente ir até o lugar onde a comida era servida. Cansado, quando queria descansar. Feliz, quando brincava com o gato, que haviam decidido chamar de Miau. Marina estabeleceu uma nova rotina. Todos os dias após o lanche da tarde, ela, Gabriel e Miau se sentavam no jardim. Gabriel fazia perguntas simples. O que é isso? Apontando para flores. Por quê? Quando via algo interessante. Helena e Ricardo começaram a se juntar a eles nessas sessões. Pela primeira vez em anos, eles realmente conversavam como família. Mesmo que as contribuições de Gabriel fossem limitadas, elas eram genuínas. Uma tarde, enquanto observavam Miau perseguir uma borboleta, Gabriel fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Por que eu não falava? O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena e Ricardo trocaram olhares, sem saber como responder. Marina se ajoelhou ao lado de Gabriel. Às vezes, nossa voz precisa de tempo para encontrar o caminho certo para sair. Mas ela estava sempre aí, esperando. Gabriel considerou isso por um momento. Agora minha voz saiu? Sim, Marina sorriu. E que voz linda você tem. Gabriel assentiu, como se isso fizesse todo o sentido do mundo, e voltou a observar o gato. Naquela noite, depois que Gabriel adormeceu, pela primeira vez em anos pedindo uma história antes de dormir, Marina se encontrou no jardim, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Helena se juntou a ela, trazendo 2 xícaras de chá. Você sabia que isso ia acontecer? Helena perguntou. Marina balançou a cabeça. Eu sabia que Gabriel tinha muito a dizer. Só não sabia quando ou como ele encontraria a forma de dizer. E se você não tivesse vindo? Marina olhou para as estrelas. Alguém mais teria vindo. Gabriel estava pronto. Vocês estavam prontos. Só precisavam de alguém que acreditasse que era possível. Helena sorriu, a primeira expressão genuína de paz que Marina vira em seu rosto. Sabe o que Gabriel me disse hoje antes de dormir? Marina balançou a cabeça. Ele disse, mamãe boa. 2 palavrinhas simples, mas eu nunca ouvi nada tão bonito na minha vida. As 2 mulheres ficaram em silêncio confortável, ouvindo os sons da noite e sabendo que, finalmente, a casa dos Mendonça havia encontrado sua voz. 2 meses haviam se passado desde que Gabriel pronunciara suas primeiras palavras e a transformação na casa era impressionante. O menino agora falava regularmente, frases curtas, mas claras e intencionais. Miau havia se tornado seu companheiro inseparável, dormindo em sua cama e o seguindo pela casa como uma sombra felina. Marina havia estabelecido uma rotina de conversas diárias com Gabriel. Eles se sentavam na biblioteca da casa, um ambiente que Gabriel havia descoberto e se apaixonado, e ele fazia perguntas sobre tudo o que via. Suas curiosidades eram infinitas. Por que os livros têm números? Como as letras viram palavras? Por que papai vai trabalhar todo dia?
Nesta manhã de quinta-feira, Gabriel acordou diferente. Marina percebeu imediatamente. Ele estava mais quieto, mais introspectivo. Durante o café da manhã, comeu apenas metade do pão de açúcar cortado em quadradinhos e deixou o leite esfriar na xícara. Gabriel está bem hoje? Helena perguntou, sentando-se ao lado do filho. Pensando, Gabriel respondeu simplesmente, palavra que havia aprendido na semana anterior para descrever quando sua mente estava ocupada com alguma coisa. Pensando no quê, meu amor? Gabriel olhou para Helena, depois para Marina, depois fixou os olhos na mesa. Por que eu não falava antes? A pergunta havia aparecido algumas vezes nas últimas semanas, mas Gabriel nunca insistira quando recebesse respostas vagas. Desta vez, havia algo diferente em seu tom, uma determinação que Marina reconheceu. É uma pergunta importante, Marina disse cuidadosamente. Você gostaria de conversar sobre isso? Gabriel assentiu. Vamos para a biblioteca depois do café. Outro aceno. 1 hora depois, eles estavam sentados na poltrona grande da biblioteca. Gabriel aninhado entre as almofadas, Miau ronronando em seu colo, Marina na cadeira ao lado. Helena havia pedido para participar da conversa, algo que vinha acontecendo com mais frequência. Gabriel, Marina começou. Você se lembra de como era antes de começar a falar? O menino fechou os olhos como fazia quando estava tentando acessar memórias. Eu via tudo, ouvia tudo, mas as palavras ficavam presas. Presas onde? Gabriel colocou a mão sobre o peito. Aqui dentro, como se tivessem uma porta fechada. Helena segurou a respiração. A descrição era mais eloquente do que qualquer coisa que os especialistas haviam explicado ao longo dos anos. E você queria que as palavras saíssem? Às vezes sim, às vezes não. Gabriel abriu os olhos. Às vezes era muito barulho lá fora. Muito o quê, meu amor? Helena se inclinou para a frente. Muito triste. A palavra caiu como uma pedra na sala silenciosa. Triste? Marina repetiu gentilmente. Mamãe chorava. Papai gritava no telefone. Pessoas vinham e faziam coisas que doíam. Gabriel acariciou Miau, que havia percebido a tensão e estava se esfregando contra ele. Era mais fácil ficar no meu lugar quieto. Helena cobriu a boca com a mão, lágrimas começando a escorrer. Marina estendeu a mão e tocou suavemente o joelho de Gabriel. Você estava se protegendo, ela disse. Isso foi muito inteligente. Mas agora não preciso mais? O que você acha? Gabriel olhou ao redor da biblioteca, depois para Helena, que estava tentando discretamente limpar as lágrimas. Mamãe não chora mais tanto. Papai sorri quando chega em casa. E você? Ele olhou para Marina. Você não faz coisas que doem. E como você se sente agora? Mais corajoso. Marina sorriu. Coragem é uma palavra muito boa para isso. Houve um momento de silêncio. E então Gabriel fez a pergunta que mudaria tudo. Por que eu era diferente das outras crianças? Helena e Marina trocaram olhares. Era a conversa que sabiam que precisariam ter algum dia, mas não esperavam que viesse de forma tão direta. Gabriel, Marina disse cuidadosamente, você conhece alguma criança igual a você? Ele balançou a cabeça. E você conhece duas pessoas completamente iguais? Gabriel pensou por um momento. Depois balançou a cabeça novamente. Todas as pessoas são diferentes de alguma forma. Algumas são altas, outras baixas. Algumas gostam de azul, outras de vermelho. Algumas falam muito, outras preferem o silêncio. Mas por que eu não falava nada? Marina respirou fundo. Seu cérebro funciona de uma forma especial, Gabriel. Ele processa as coisas de maneira diferente de outras crianças. Isso não é ruim ou bom, é só diferente. Como o Miau é diferente dos cachorros? Exatamente. Marina ficou impressionada com a analogia. Miau não é um cachorro quebrado, ele é simplesmente um gato. E você não é uma criança quebrada. Você é simplesmente Gabriel. Gabriel acariciou o gato, processando a informação. Outras crianças como eu existem? Sim, muitas. Elas também não falavam? Algumas sim, outras não. Cada uma tem sua própria forma de ser especial. Helena, que havia ficado quieta ouvindo a conversa, finalmente se manifestou. Gabriel, posso te contar um segredo? Ele assentiu, sempre interessado em segredos. Quando você era bebê, eu não sabia como ser mãe de uma criança especial como você. Às vezes eu ficava assustada, porque não entendia o que você precisava. Por isso você chorava? Helena assentiu. Às vezes, mas não era culpa sua, meu amor.
Era porque eu precisava aprender a ser uma mãe melhor para você. E agora você sabe? Agora eu sei que você sempre foi perfeito do jeito que você é. Eu é que precisava aprender sua linguagem. Gabriel ficou pensativo por um longo tempo. Então, de repente, ele se levantou da poltrona. Quero ver outras crianças como eu. Marina sentiu o coração acelerar. Você gostaria de conhecer outras crianças que também são especiais? Sim. Quero saber se elas gostam de quebra-cabeças também. Helena olhou para Marina, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Existe um lugar, Marina disse lentamente, onde crianças especiais se reúnem para brincar e aprender juntas. Se seus pais concordarem, podemos visitar. Agora? Marina riu. Talvez não hoje, mas em breve. Eles vão gostar de mim? A pergunta feita com tamanha vulnerabilidade quebrou o coração de Helena. Oh, meu amor! Ela se ajoelhou na frente de Gabriel. Qualquer pessoa que te conhecer vai te amar. Você é engraçado, inteligente, gentil com os animais, faz perguntas interessantes. E eu falo agora. Gabriel adicionou com um pequeno sorriso orgulhoso. Sim, e você fala agora? Sua voz é um presente para todos nós. Gabriel assentiu, parecendo satisfeito com a explicação. Então ele olhou para Marina. Marina, posso fazer mais uma pergunta difícil? Claro. Você vai ficar conosco para sempre? A pergunta pegou Marina de surpresa. Nos últimos meses, ela havia se tornado tão parte da família que quase esquecera que originalmente havia sido contratada como funcionária temporária. Você gostaria que eu ficasse? Sim. Você me ensinou que minha voz estava só esperando para sair. Quero que você continue me ensinando coisas. Helena se levantou e olhou para Marina. Nós também gostaríamos muito que você ficasse. Não como empregada, mas como família. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu adoraria ficar. Então está decidido. Gabriel declarou com a simplicidade que só as crianças possuem. Agora somos 4 pessoas e um gato. 4 pessoas e um gato. Helena repetiu, rindo através das lágrimas. Naquele momento, Ricardo apareceu na porta da biblioteca. Havia voltado do trabalho mais cedo, algo que vinha fazendo com frequência desde que Gabriel começara a falar. O que estão comemorando? Ele perguntou, vendo os rostos sorridentes. Papai! Gabriel correu para ele. Marina vai ficar para sempre e vamos visitar outras crianças especiais como eu. Ricardo olhou por cima da cabeça de Gabriel para Helena e Marina, que assentiram confirmando. Bem-vindo à família, Marina, ele disse, estendendo a mão. Não, Gabriel interrompeu. Família não aperta a mão, família se abraça. E então, pela primeira vez desde que chegara naquela casa, Marina se viu no centro de um abraço de família. Gabriel em seus braços, Helena de um lado, Ricardo do outro, e Miau se esfregando em suas pernas, ronronando aprovação. Mais tarde naquela noite, depois que Gabriel adormeceu murmurando planos para conhecer crianças quebra-cabeças, como havia decidido chamar as outras crianças especiais, Marina se encontrou no jardim, refletindo sobre a jornada. Helena se juntou a ela, como havia se tornado costume. Você sabia que isso ia acontecer? Helena perguntou, ecoando uma conversa anterior. Qual parte? Que nos tornaríamos uma família de verdade. Marina sorriu, olhando para as estrelas. Vocês sempre foram uma família. Só precisavam aprender a se ouvir nas suas diferentes linguagens. E agora? Agora Gabriel está pronto para conhecer o mundo. E o mundo está pronto para conhecer Gabriel. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Marina não anotou nada em seu caderno de observações. Não havia mais nada para observar clinicamente. Havia apenas uma família se reencontrando, uma criança descobrindo sua voz e um futuro cheio de possibilidades se abrindo diante de todos eles. Se você está acompanhando esta jornada de transformação conosco, me conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Histórias como essa nos mostram que cada criança tem seu próprio tempo e sua própria forma especial de se conectar com o mundo. A manhã de segunda-feira amanheceu com Gabriel mais agitado do que Marina havia visto em semanas. Ele havia acordado 1 hora mais cedo, arrumado seus quebra-cabeças em ordem alfabética 3 vezes e perguntado pelo menos 15 vezes se hoje era o dia. Hoje era, finalmente, o dia da primeira visita ao Centro de Desenvolvimento Infantil, onde Gabriel conheceria outras crianças que, como ele, enxergavam o mundo através de lentes diferentes. Marina, Gabriel apareceu na porta do quarto dela pela 4ª vez em 1 hora. E se eles não gostarem de mim?
Marina parou de escovar os cabelos e se ajoelhou na altura dele. Gabriel, você se lembra do que aconteceu quando o Miau chegou aqui? Ele estava com medo e fez xixi no tapete da sala. Exato. E o que aconteceu depois? Gabriel sorriu. Nós o amamos mesmo assim. E agora ele é parte da família. Às vezes, quando conhecemos pessoas novas, ficamos nervosos como o Miau. Mas isso não significa que não vamos nos tornar amigos. Posso levar um quebra-cabeças para mostrar? Claro. Qual você gostaria de levar? Gabriel correu para o quarto e voltou com um quebra-cabeças de 100 peças, com a imagem de um aquário cheio de peixes coloridos. Era um dos mais difíceis de sua coleção, que ele conseguia montar em menos de 20 minutos. Esse é lindo, Marina aprovou. Tenho certeza de que as outras crianças vão ficar impressionadas. Na cozinha, Helena terminava de preparar um lanche especial para Gabriel levar. Ela estava mais nervosa que o próprio filho, verificando pela terceira vez se havia colocado todos os seus alimentos preferidos na lancheira. Mãe, Gabriel disse usando a palavra completa que havia aprendido na semana anterior. Você também está com medo? Helena parou o que estava fazendo e olhou para o filho. Um pouquinho. É a primeira vez que você vai conhecer outras crianças. Mas Marina disse que eles são especiais como eu. Isso é bom. Sim, meu amor, isso é muito bom. Ricardo desceu as escadas ajeitando a gravata. Ele havia cancelado todas as reuniões da manhã para acompanhar Gabriel na primeira visita. Pronto para a aventura, campeão? Gabriel assentiu energicamente. Depois franziu o senho. Papai, posso fazer uma pergunta? Sempre. Se eu gostar muito de lá, isso significa que eu não gosto mais de casa? A pergunta revelava uma maturidade emocional que surpreendia a todos. Ricardo se ajoelhou ao lado do filho. Gabriel, você pode gostar de muitos lugares ao mesmo tempo. É como gostar de quebra-cabeças e também gostar de livros. Um não tira o lugar do outro. Ah, Gabriel pareceu aliviado. Então posso gostar de lá e continuar gostando de casa? Exatamente. O trajeto até o centro durou 30 minutos. Gabriel passou a maior parte do tempo olhando pela janela, fazendo perguntas sobre tudo que via. Por que aquele prédio é tão alto? Quantas pessoas cabem naquele ônibus? Por que as árvores da rua são diferentes das do nosso jardim? Quando chegaram ao Centro de Desenvolvimento Infantil, Gabriel ficou impressionado. O prédio era colorido, com murais pintados nas paredes externas, mostrando crianças brincando, animais e paisagens fantásticas. É como um livro de histórias, ele disse, apertando a mão de Marina. É exatamente isso, ela sorriu. Na recepção, foram recebidos por Carla, uma psicóloga de cabelos cacheados e sorriso caloroso que coordenava as atividades do centro. Você deve ser o Gabriel, ela disse, se abaixando na altura dele. Eu sou a Carla, Marina me contou muito sobre você. Gabriel se escondeu parcialmente atrás de Marina, mas não deixou de responder. Ela contou coisas boas? Só coisas maravilhosas. Ela disse que você é muito inteligente e faz perguntas incríveis. Eu trouxe um quebra-cabeças, Gabriel disse, mostrando a caixa que carregava. Que legal! Temos várias crianças aqui que adoram quebra-cabeças. Quer conhecer algumas? Gabriel olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente, depois para Helena e Ricardo, que também sorriram. Sim, ele disse, dando um pequeno passo à frente. Carla os guiou através de corredores decorados com trabalhos de arte das crianças até chegarem a uma sala ampla e arejada. Havia diferentes áreas de atividade. Uma seção com livros e almofadas, outra com jogos e quebra-cabeças, um canto com instrumentos musicais e uma área com materiais de arte. Crianças, Carla chamou. Temos um novo amigo para conhecer. Este é o Gabriel. 5 crianças de idades variadas olharam na direção deles. Gabriel ficou imóvel por um momento, observando cada uma. Uma menina de cabelos escuros, aparentando uns 8 anos, estava montando um quebra-cabeças na mesa. Ela olhou para Gabriel, depois para a caixa em suas mãos. Quantas peças? Ela perguntou diretamente. 100, Gabriel respondeu. Eu consigo fazer de 200. Ela disse com orgulho. Mas 100 também é bom, quer montar comigo? Gabriel olhou para Marina, que fez um gesto de encorajamento. Sim, ele disse, caminhando devagar até a mesa. A menina se chamava Sofia, e logo descobriram que dividiam muito mais do que o amor por quebra-cabeças. Ambos organizavam as peças por cor antes de começar, preferiam trabalhar em silêncio e tinham a mesma técnica de começar pelas bordas. Você também não gostava de falar quando era menor?
Sofia perguntou enquanto procurava uma peça azul específica. Eu não falava nada, nada mesmo. Eu falava, mas só sobre quebra-cabeças. Minha mãe dizia que eu era uma enciclopédia de quebra-cabeças ambulante. Gabriel riu, um som que ainda era mágico para os ouvidos de Helena e Ricardo. Agora você fala sobre outras coisas. Muitas coisas. Especialmente sobre como os adultos fazem perguntas bobas às vezes. Enquanto Gabriel e Sofia trabalhavam no quebra-cabeças, outras crianças se aproximaram. João, de 7 anos, que tinha uma coleção impressionante de fatos sobre dinossauros. Ana, de 5 anos, que se comunicava principalmente através de desenhos, mas tinha um sorriso que iluminava a sala. Pedro, de 9 anos, que conseguia tocar qualquer música no piano, depois de ouvir apenas uma vez. Gabriel, João disse sentando-se ao lado deles. Você sabia que alguns dinossauros eram do tamanho de galinhas? Sério? Gabriel parou de montar o quebra-cabeças, claramente interessado. Sério. E outros eram enormes, maiores que 3 ônibus juntos. Pelos próximos 20 minutos, João relatou fatos fascinantes sobre dinossauros, enquanto Gabriel o ouvia com atenção total, fazendo perguntas pertinentes que deixavam João ainda mais animado para compartilhar seu conhecimento. Marina observava tudo de longe, sentada com Helena, Ricardo e Carla. Como você se sente vendo isso? Carla perguntou para Helena. Como se estivesse vendo meu filho pela primeira vez. Helena respondeu, os olhos brilhando. Olha como ele está confortável, como está sendo ele mesmo. É exatamente isso. Carla assentiu. Aqui, eles não precisam fingir ser diferentes do que são. Eles podem simplesmente existir em suas próprias formas únicas. E funciona para todas as crianças? Ricardo perguntou. Cada criança tem seu próprio caminho, Carla explicou. Algumas, como Gabriel, encontram sua voz depois de um tempo. Outras se expressam de formas diferentes. O importante é que todas encontrem uma forma de se conectar com o mundo. Do outro lado da sala, Ana havia se aproximado de Gabriel com um desenho nas mãos. Era uma imagem colorida de várias crianças brincando juntas, e no centro, uma figura que claramente representava Gabriel montando um quebra-cabeças. Para mim, Gabriel perguntou, apontando para si mesmo. Ana assentiu vigorosamente. Obrigado, Gabriel disse, segurando o desenho com cuidado. É muito bonito. Posso desenhar algo para você também? Ana sorriu e trouxe papel e giz de cera. Gabriel passou os próximos 15 minutos desenhando cuidadosamente. Quando terminou, mostrou sua criação. Um gato laranja dormindo em uma cama pequena, com a palavra miau, escrita embaixo em letras trêmulas, mas legíveis. É meu gato, ele explicou para Ana. Ele me ajudou a encontrar minha voz. Ana pegou o desenho e o segurou contra o peito, claramente emocionada. Acho que fizemos uma troca, Sofia observou, ainda trabalhando no quebra-cabeças. Arte por arte. É assim que fazemos amizade, Gabriel disse com uma sabedoria que surpreendeu até ele mesmo. Quando chegou a hora de ir embora, Gabriel estava visivelmente relutante. Posso voltar amanhã? Ele perguntou para Carla. As atividades são às segundas, quartas e sextas, ela explicou. Então você pode voltar na quarta-feira. Isso é só 2 dias, Gabriel calculou rapidamente. Eu posso esperar 2 dias. Ele se despediu de cada criança individualmente, prometendo trazer quebra-cabeças diferentes para Sofia, fazer perguntas sobre pterodátilos para João, desenhar mais gatos para Ana e ouvir Pedro tocar piano. No carro voltando para casa, Gabriel estava mais tagarela do que nunca. Marina, você sabia que alguns dinossauros comiam pedras para ajudar na digestão? Não sabia. João te ensinou isso? Sim. E Sofia me ensinou que existem quebra-cabeças de 3.000 peças. E Ana desenha sem nem pensar. As figuras simplesmente aparecem no papel. Helena se virou do banco da frente para olhar para o filho. Você se divertiu? Muito. Eles são como eu, mas cada um de um jeito diferente. Gabriel fez uma pausa pensativa. É como se fossem peças de quebra-cabeças diferentes, mas que se encaixam para fazer uma figura bonita. Ricardo olhou pelo retrovisor. Essa é uma forma muito bonita de pensar sobre amizade, Gabriel. Foi Ana quem me ensinou. Ela não fala muito, mas desenha sentimentos. E ela desenhou todos nós juntos, então acho que isso significa que somos amigos. Naquela noite, Gabriel insistiu em colocar o desenho de Ana na parede do seu quarto, ao lado da foto da família. Antes de dormir, ele fez uma pergunta para Marina. Marina, você acha que eu sempre fui especial, mas só agora estou descobrindo? O que você acha? Acho que sim.
E acho que todos são especiais, só que alguns escondem melhor que outros. Marina beijou sua testa. Acho que você tem razão. Então talvez meu trabalho seja ajudar as pessoas a encontrarem o que as torna especiais também. Que trabalho maravilhoso seria esse? Marina sorriu. Gabriel adormeceu naquela noite com um sorriso no rosto, sonhando com quebra-cabeças, dinossauros, desenhos coloridos e a melodia do piano de Pedro ecoando em sua mente. Para quem está acompanhando esta história de esperança e descoberta, me diga nos comentários de onde você está assistindo. Cada lugar do mundo tem suas próprias crianças especiais, esperando para mostrar seus talentos únicos ao mundo. 6 meses haviam se passado desde a primeira visita de Gabriel ao Centro de Desenvolvimento Infantil, e a transformação era quase irreconhecível. O menino que antes vivia em silêncio agora era uma fonte constante de perguntas, observações e descobertas. A casa dos Mendonça havia se tornado um lugar vibrante, cheio de risadas, conversas e, mais importante, esperança. Gabriel agora frequentava o centro 3 vezes por semana e havia desenvolvido amizades profundas com as outras crianças. Ele e Sofia haviam se tornado parceiros inseparáveis de quebra-cabeças. João o havia nomeado assistente oficial de paleontologia. Ana criara uma série de desenhos retratando suas aventuras juntos, e Pedro havia ensinado Gabriel a tocar uma versão simplificada de Parelise no piano. Nesta manhã de sexta-feira, porém, algo diferente estava acontecendo. Gabriel havia acordado particularmente pensativo, fazendo menos perguntas que o usual e observando tudo ao redor com uma intensidade que Marina reconhecia. Era a mesma expressão que ele tinha quando estava processando algo importante. Gabriel, Marina disse durante o café da manhã, você está bem hoje? Ele assentiu, mas continuou mexendo o leite na xícara sem beber. Posso te contar um segredo? Ele finalmente disse, olhando para Marina com seriedade. Sempre. Ontem à noite eu sonhei com antes. Antes do quê? Antes de eu falar. Eu estava no meu mundo silencioso, mas desta vez eu podia ver vocês todos lá fora. Mamãe, papai, você, todos tentando chegar até mim. Helena parou de arrumar a mesa e se aproximou, sentando-se ao lado do filho. Aí o que aconteceu no sonho? Eu queria dizer para vocês que eu conseguia ouvir, que eu sabia que vocês me amavam, mas que eu simplesmente não conseguia encontrar a porta para sair. Marina sentiu um nó na garganta. E como o sonho terminou? Gabriel sorriu pela primeira vez naquela manhã. Miau apareceu no sonho e me mostrou que a porta estava sempre aberta. Eu é que estava olhando na direção errada. Helena pegou a mão do filho. E agora, como você se sente sobre aquele tempo? Não foi culpa de ninguém. Gabriel disse com uma maturidade que continuava a surpreendê-los. Às vezes as pessoas precisam de mais tempo para crescer, como as flores do jardim. Algumas florescem na primavera, outras no verão. Quando você floresceu? Marina perguntou suavemente. Quando vocês pararam de tentar me mudar e começaram a me entender. A simplicidade e profundidade da resposta deixaram todos em silêncio por um momento. Gabriel, Ricardo disse, chegando à cozinha já vestido para o trabalho. Posso fazer uma pergunta? Sempre, papai. Você se lembra do que sentia por mim quando não falava? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Eu via que você ficava triste quando chegava em casa, e eu queria abraçar você, mas não sabia como dizer que estava tudo bem, que eu ainda era seu filho mesmo sem falar. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E agora? Agora eu posso dizer, oi papai, como foi o trabalho hoje? E você sorri quando eu pergunto. Ricardo se ajoelhou e abraçou o filho. Você sabe que eu sempre te amei, mesmo quando não entendia como demonstrar isso? Eu sempre soube, Gabriel disse, apertando o abraço. O amor não precisa de palavras para existir, mas é bom quando a gente pode falar sobre ele também. Mais tarde, naquela manhã, no caminho para o centro, Gabriel fez um pedido inusitado. Marina, você pode convidar outros pais para conhecer nossa história? Outros pais? Pais que têm filhos especiais como eu, mas que ainda não encontraram suas portas. Marina trocou um olhar significativo com Helena, que estava dirigindo. Por que você gostaria de fazer isso, Gabriel? Porque eu lembro como era estar do outro lado. E talvez, se eles ouvirem que deu certo para mim, eles não vão desistir dos filhos deles. Isso é uma ideia maravilhosa, Helena disse, a voz embargada de emoção. Você gostaria de contar nossa história para outros pais? Sim, mas não só eu. Todos nós. Você pode contar como era ser mãe de uma criança que não falava,
Papai pode contar como era trabalhar muito para não pensar na tristeza. E Marina pode contar como ela sabia que eu tinha uma voz, mesmo quando ninguém mais acreditava. Quando chegaram ao centro, Carla ficou impressionada com a proposta de Gabriel. Sabe, Gabriel, nós recebemos muitos pais novos aqui que estão passando exatamente pela mesma coisa que seus pais passaram. Você realmente gostaria de compartilhar sua experiência com eles? Sim, mas primeiro, posso fazer uma pergunta para você? Claro. Quantas crianças como eu você já viu que conseguiram encontrar suas vozes? Carla sorriu. Muitas, Gabriel. Cada uma de uma forma diferente, mas muitas. E sempre teve alguém que acreditou nelas? Sempre. Às vezes era um pai, às vezes uma mãe, às vezes um professor, um terapeuta. Mas sempre teve alguém que não desistiu. Gabriel assentiu, como se isso confirmasse algo que ele já sabia. Então, nosso trabalho é ser essa pessoa para outras famílias. 3 semanas depois, a primeira reunião foi organizada. 12 famílias compareceram, algumas com crianças que ainda não falavam, outras com crianças que tinham diferentes formas de se comunicar com o mundo. Gabriel havia insistido que a reunião acontecesse na sala de atividades do centro, para que as crianças possam brincar enquanto os pais conversam sobre coisas sérias. Marina observava, enquanto Gabriel interagia naturalmente com as crianças mais novas, mostrando quebra-cabeças, oferecendo ajuda, sendo gentil e paciente de uma forma que demonstrava uma empatia profunda e natural. Pais, Gabriel disse quando todos se reuniram, posso contar uma coisa importante? Todos os adultos se voltaram para ele, alguns surpresos com sua articulação clara e confiante. Quando eu não falava, eu ouvia tudo o que vocês diziam. Eu sabia quando vocês estavam tristes, quando vocês estavam preocupados, quando vocês tinham esperança. Seus filhos também sabem. Uma mãe começou a chorar silenciosamente. E eu quero que vocês saibam que não é culpa de vocês. Vocês não fizeram nada errado. Às vezes, nós, crianças especiais, precisamos de mais tempo para encontrar nosso jeito de mostrar quem somos. Gabriel olhou para cada pai e mãe na sala. Meus pais tentaram muitas coisas que não funcionaram. Doutores, remédios, terapias que me faziam chorar. Mas sabe o que funcionou? O quê? Perguntou um pai. Quando eles pararam de tentar me consertar e começaram a me amar do jeito que eu era. Quando Marina chegou e viu que eu já era perfeito, só precisava de alguém que falasse minha linguagem. Helena se levantou. Posso acrescentar algo? Gabriel assentiu. Durante anos eu achei que Gabriel não melhorar era um reflexo do meu fracasso como mãe. Eu não entendia que ele não precisava melhorar. Ele precisava ser aceito, compreendido, amado incondicionalmente. E eu, Ricardo adicionou, achava que trabalhar mais e ganhar mais dinheiro resolveria o problema. Que se eu pagasse pelos melhores tratamentos, Gabriel seria curado. Não percebi que a cura que ele precisava era da nossa aceitação e paciência. Marina tomou a palavra. Gabriel me ensinou que cada criança tem seu próprio tempo e sua própria forma de se comunicar. Meu trabalho não era fazer ele falar, era aprender a linguagem que ele já tinha e ajudá-lo a expandir suas formas de expressão. Uma mãe levantou a mão. Mas como vocês souberam que ele ia conseguir falar algum dia? Gabriel respondeu antes que qualquer adulto pudesse falar. Ela não sabia. Ninguém sabia. Mas eles decidiram me amar e me ajudar mesmo sem saber se eu ia falar. E foi isso que me deu coragem para tentar. A esperança, Marina completou, não é sobre ter certeza do resultado. É sobre não desistir do processo. A reunião se estendeu por 3 horas. Crianças brincaram, pais compartilharam histórias, lágrimas foram derramadas, abraços foram dados. Quando terminou, várias famílias haviam trocado contatos, formando uma rede de apoio que Gabriel havia iniciado com sua simples vontade de ajudar. Naquela noite, Gabriel estava particularmente reflexivo durante o jantar. Marina, ele disse, posso fazer uma pergunta importante? Sempre. Se você não tivesse vindo trabalhar conosco, será que eu teria encontrado minha voz de outro jeito? Marina sorriu. Gabriel, sua voz sempre esteve lá. Eu só tive a sorte de estar aqui quando você decidiu compartilhá-la conosco. Mas e se nenhum de nós tivesse mudado? E se mamãe continuasse chorando, papai continuasse trabalhando demais e você nunca tivesse chegado? Mas nós mudamos, Helena disse suavemente. Todos nós. E às vezes é assim que os milagres acontecem. Quando pessoas se abrem para a possibilidade de transformação. Gabriel assentiu satisfeito com a resposta.
Então, nosso milagre não foi só eu falar. Foi toda a nossa família aprender a se ouvir. Exatamente, Ricardo concordou. E agora podemos ajudar outras famílias a encontrar seus próprios milagres. 6 meses depois, Gabriel havia se tornado uma pequena celebridade local. Não porque era a criança que foi curada do autismo, como algumas pessoas erroneamente diziam, mas porque era uma criança que havia encontrado sua forma única de se conectar com o mundo e estava ajudando outras a fazerem o mesmo. Ele ainda montava quebra-cabeças diariamente, ainda tinha suas rotinas, ainda processava o mundo de forma diferente. A diferença era que agora tinha ferramentas para compartilhar seu mundo interior com outros, e uma família que falava fluentemente sua linguagem especial. Marina, Gabriel disse numa tarde enquanto observavam Miau dormir no jardim. Obrigado. Por quê? Por ter visto quem eu era antes mesmo de eu saber quem eu podia ser. Marina beijou o topo de sua cabeça. Obrigada por me ensinar que os maiores milagres acontecem quando paramos de tentar mudá-los e começamos a permitir que eles se revelem. Gabriel sorriu e voltou a observar o gato, que agora abriu um olho e começou a ronronar, como se também concordasse com a sabedoria daquele momento. A história da família Mendonça havia se tornado um testemunho de que o amor, a paciência e a aceitação podem abrir portas que pareciam permanentemente fechadas. E Gabriel, o menino que o médico disse que nunca falaria, havia não apenas encontrado sua voz, mas estava usando-a para dar esperança a outras famílias que ainda estavam procurando suas próprias chaves para a conexão. O milagre não havia sido apenas Gabriel falar. O milagre havia sido uma família inteira aprender que o amor verdadeiro não tenta mudar. Ele aceita, compreende e celebra as diferenças que tornam cada pessoa única e especial. Onde quer que você esteja acompanhando esta história de esperança e transformação, saiba que em algum lugar do mundo, uma família está descobrindo que seus próprios milagres estavam apenas esperando para ser reconhecidos e celebrados.